Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Os assuntos de momento que acabaram ganhando repercussão de segunda para terça-feira no ambiente esportivo. Daqui a pouco nós vamos repercutir a preparação do CSA para esta rodada decisiva, semifinal do primeiro turno do Campeonato Alagoano. O CRB que joga, faz sua estreia na Copa do Brasil. Vamos passar também todos os jogos deste meio de semana, onde para Alagoas será uma rodada super importante. No outro confronto também pelo campeonato estadual, o Muricy acredita que pode ir até mais longe e garantir a vaga de Alagoas para a Copa do Brasil em 2016, onde deve inclusive lutar por esta condição de ser o representante do nosso estado mais uma vez nesta competição. Também nós vamos trazer os assuntos de destaque no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Pois é, as informações do esporte você vai saber a partir de agora aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. No quadro de feras, justamente do Canal Esportes desta terça-feira, daqui a pouco nós vamos mostrar lances de duas figuras inesquecíveis. Um meio-campista que marcou história com a camisa do São Paulo e um goleiro para lá de situações, proporcionou para lá de situações inusitadas do futebol. E daqui a pouquinho você vai saber quem são os dois personagens que passaremos os lances justamente dessas duas feras que marcaram época no futebol brasileiro e no futebol mundial, daqui a pouco aqui no Canal Esportes. As manchetes da Gazeta, você também daqui a pouco acompanha aqui no Canal Esportes, que tem toda essa tradição, que está trazendo justamente a notícia para você e repercutindo todos os dias as notícias da Gazeta, os assuntos de destaque. É o Canal Esportes desta terça-feira que está apenas começando. Daqui a pouquinho nós vamos, claro, logo após o intervalo, trazer essas e outras informações. Continue conosco, voltamos já. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Somos a Valbrinc Parques Infantis, com toda a linha de playgrounds e brinquedos diretos da fábrica. Em madeira, plástico e ferro para escolas, condomínios, loteamento, conjunto residencial, clubes, etc. Dê um presente para muitos anos, venham nos conhecer. Estamos localizados na principal do bairro do São Jorge, próximo ao posto da Raicon. Loteamento Parque Miramar, São Jorge. Fones 3241-1337 e 8882-2353. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió.
Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, abraçando o meu amigo Oscar, lá no Aldebaran, né? Mais uma vez acompanhando justamente o canal Esportes, né? Figura fantástica, está sempre também dando sugestões aqui para o programa e orientando justamente para a nossa melhoria e a melhoria da nossa equipe técnica, né? Vamos lá, trazer aqui na sequência do canal Esportes mais notícias, vamos repercutir. Olha, teve inclusive recorde quebrado em queda livre no surf. Nós vamos mostrar a partir de agora informações importantes a respeito desse assunto, até porque é um esporte que requer muita atenção, adrenalina e, claro, muita coragem. Como precisa ter coragem? Queda livre, daqui a pouquinho nós vamos também repercutir aqui no canal Esportes, né? Teve recorde quebrado justamente nesta situação. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer as manchetes da Gazeta, mas nós temos também a possibilidade de você poder acompanhar a nossa programação através da internet pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. No portal gazetaweb.com você acessa e de cara vai ver o link para uma nova janela. Observe aí, tem o nome de cara aqui no canal Esportes, né? Está acompanhando aí na página principal. Dá um clique aí e uma nova janela será aberta. O portal Gazeta Web, ele reúne também muitas condições, né? Muitas situações interessantes. Você observa, por exemplo, que você tem também um link aqui do lado que vai para a Gazeta FM, tem a Gazeta AM também que você pode acompanhar através do portal gazetaweb.com, né? Então tem todos esses veículos que a organização Arnon de Melo, que faz parte da organização Arnon de Melo, à disposição do portal Gazeta Web, e a TV Mar não é diferente. Além das notícias mais atualizadas, você acompanha aqui no esporte, aqui, ó, Copa do Brasil, lateral do CRB, destaca a importância do primeiro jogo, é o Paulo Sérgio, né? Aliás, essa foto aí é o João Vitor, né? Lateral esquerdo do CRB, tem os blogs também, onde no Arivaldo Maia fala justamente de futebol. Então, no portal Gazeta Web, você encontra todos esses recursos, e é por isso que é considerado o mais completo portal de notícias online do estado, né? Então, não só a TV Mar Canal 25 que você encontra lá. Quer acompanhar o canal Esportes também através do YouTube? Pois é, o canal que a TV Mar Canal 25 também tem à sua disposição, né? Coloca justamente para você esta condição de poder, através do YouTube, acompanhar as reprises do canal Esportes. Você perdeu o programa hoje pela manhã, está no trabalho, não teve como acessar pelo portal gazetaweb.com, não tem problema nenhum. Você vai justamente no YouTube mais tarde, daqui a pouquinho, né? O material sendo publicado aí, vem na aba de pesquisa, no canto direito. Nessa aba de pesquisa você digita TV Mar, canal 25. Faz isso, dá um buscar através do tablet e de cara você vai ver o nosso canal. O logomarca da TV Mar Canal 25 e todos os programas da nossa grade. Você está acompanhando justamente esses detalhes, todos os apresentadores aí. Falta eu, claro, né? Mas a turma está toda aí reunida. Tem aqui Canal Legal, Verdade e Informação, A Vez do Povo, né? Bate-papo com Geraldo Câmara, Cortando, e o Canal Esportes de ontem também. Tá aí, o Canal Esportes do dia 23/2, né? Então você acompanha. Perdeu o Canal Esportes de ontem, quer ver o que a gente comentou, os assuntos que nós levantamos no programa, você acompanha na íntegra. O programa de ontem teve exatamente 1 hora e 2 minutos de duração e que você pode acompanhar não só esses programas que a TV Mar Canal 25 coloca para você, como os programas também na sequência. O Canal Esportes, por exemplo, desta terça-feira, dia 24, daqui a pouquinho vai estar à sua disposição. E o aplicativo iTV Mar, você baixa para o celular no modelo Android e iOS e você também acompanha a nossa programação em alta definição. É a TV Mar Canal 25 dando para você a condição de poder acompanhar a nossa programação pela internet. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, tá certo? Vamos lá, queda livre, recorde quebrado no surf, vamos acompanhar. No Havaí, Márcio Freire foi o protagonista de uma vaca. Sabe o que é uma vaca? É quando o surfista cai em uma onda. Em um dia de ondas grandes em Jaws, na ilha havaiana de Maui, Márcio remou com tudo para uma boa direita. Mas caiu logo após completar o drop e ainda quicou na água antes de ser engolido pela onda. A vaca foi tão espetacular que Márcio já foi indicado para o prêmio de Wipeout of the Year, ou Vaca do Ano.
Ainda estamos em fevereiro. Muitas vacas ainda virão, viu? Felipe, que tamanho de onda é esse, hein, Felipe? Vou dizer uma coisa, meu amigão. Felipe Ferreira, nosso surfista aqui, de cara, né, meu irmão? Essas ondas do Havaí não existem, não. Isso é um absurdo, cara. Põe em risco a vida do cidadão. Nossa Senhora, que coragem, que coragem. É preciso ter coragem mesmo para poder fazer parte justamente de uma situação como essa. É claro que o atleta não queria, né? Queria pegar a onda e concluir com êxito, mas acabou caindo e, meu amigo, quicou na onda. Já pensou, velho? O cara bateu 2 vezes ali na onda. Que coisa. Nossa Senhora. Vamos falar de UFC aqui no canal Esportes na manhã desta terça-feira. Vamos trazer então as primeiras notícias. Olha só, o César Mutante revelou que fez uma cirurgia na coluna e destacou a superação antes da luta contra Sam Alvey. Essa luta foi realizada no último domingo. César Mutante, ele que inclusive revelou isso depois da luta na sua conta do Instagram, ter passado por um enfermo particular contra o americano Sam Alvey, na qual foi derrotado por nocaute no primeiro round do UFC Pezão e Mir, no último domingo. Segundo o lutador, seu calvário começou antes da luta contra Andre Craig. Confira o relato e veja a radiografia divulgada pelo lutador. Tá aqui as imagens. Eu não sou médico, mas dá para você observar aqui que existe pinos aqui, ó, os parafusos aqui, ó, na coluna do cara. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. É muita coragem o cara desse voltar a lutar, olha só. Parafuso na coluna, meu amigo. Né? O parafuso eu estou utilizando um termo leigo, né, gente? Não é aquele parafuso que você coloca na madeira, não, né? Eu estou falando como leigo aqui. Mas que acaba sendo chocante essas imagens para pensar que um cara desse luta. Se você observar bem aqui, ó, parece mesmo parafuso. Olha as ondulações, ó. Olha só. Não é? Parece parafuso mesmo. Não é verdade? Pois é. Então são situações que o lutador teve que passar. Estou muito orgulhoso, me sinto um vencedor, venci a principal. Venci minha principal luta, que era contra mim mesmo. O fato de chegar apto a lutar ontem já me fez um vencedor. Foi o que disse justamente depois de todo esse processo de superação César Mutante, que acabou perdendo a luta, mas o fato de ter voltado a lutar depois desse processo cirúrgico na coluna fez com que o atleta já se sentisse um vencedor. Cada um com seus problemas, com seus desafios e com suas histórias de superação, né? E nós não podemos dizer que para ele não tem essas razões de comemorar uma situação como essa, né? Cada um com seus desafios, continuo dizendo isso, né? Vamos dar sequência falando um pouco mais de UFC? Vamos lá então trazendo justamente mais informações atualizadas aqui na sequência no Globoesporte.com, na área combate. Tem também mais notícias relacionadas ao UFC. E tem uma luta super interessante, viu? Verdun contra Caim Velasquez no UFC 188 em junho. Vamos acompanhar então. Pesos pesados unificam cinturões da categoria na Arena Cidade do México. Aí então, a informação. Dana White no meio, Fabrício Verdun e Caim Velasquez, enfim, se enfrentarão em 13 de junho no México. O Ultimate anunciou oficialmente a data e local da luta de unificação de cinturões dos pesos pesados entre Caim Velasquez, mexicano, e o Fabrício Verdun, como o próprio lutador brasileiro já havia publicado nas redes sociais. O combate será o principal do UFC 188 no dia 13 de junho na Cidade do México. O anúncio foi feito através da emissora parceira da organização na América Latina, Televisa. Inclusive essa emissora que durante muitos anos conseguiu manter os direitos de transmissão, né, do seriado Chaves, Chaves de Ocho, né? Pouco depois, o pôster oficial foi divulgado com o slogan campeão versus campeão, só pode levar um. Os dois lutadores deveriam ter se enfrentado no UFC 180, no mesmo local, em 15 de novembro passado. Todavia, uma lesão no joelho tirou de ação Velasquez, campeão linear da categoria. Para substituí-lo, o Ultimate optou por criar um cinturão interino da divisão e substituiu o campeão por Mark Hunt na luta contra Verdun. O gaúcho venceu por nocaute no segundo round e tornou-se campeão interino. O duelo na Arena Cidade do México será
a terceira defesa consecutiva de Velasquez do cinturão linear. Todos eles contra brasileiros. Antes de Verdão, o americano de raízes mexicanas enfrentou Antônio Pezão e Júnior Cigano e nocauteou ambos. Seu cartel tem 13 vitórias e apenas uma derrota. Fabrício Verdão venceu seus últimos 5 combates e conta 19 vitórias, 5 derrotas e um empate no seu cartel. Ele busca se juntar a Cigano como os únicos brasileiros campeões absolutos dos pesos pesados da história do UFC. Rodrigo Minotouro também foi campeão interino, mas nunca conquistou o título linear. E está aqui, então, toda a divulgação dos dois lutadores em junho, esse duelo que promete também, neste processo de unificação do cinturão dos pesos pesados, colocar frente a frente Caim Velasquez e Verdão. Luta que promete, né? Só um pode seguir nesta condição de ser o campeão. Fantástico, né? Toda essa publicidade que é feita, o trabalho de marketing é digno de elogios, né? Dessa questão do UFC, né? Eu acho muito interessante. Eles chegam a ser agressivos também na divulgação e isso aqui é muito legal, muito interessante, fantástico, esse tipo de iniciativa. Olha, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais notícias, mais relacionadas principalmente a outros esportes. Mas no futebol internacional, né, nós tivemos também partidas ontem. Daqui a pouquinho nós vamos dizer para você que acompanha o Canal Esportes, certo? Tivemos pelo Campeonato Gaúcho também a partida entre Grêmio e Juventude, jogo muito pegado ontem. O gauchão tem essa característica, né? Os atletas gaúchos têm essa característica da pegada. E o Grêmio enfrentou o Juventude nessa partida super importante, onde você vai poder acompanhar justamente esses detalhes aqui no Canal Esportes. O jogo não teve gols, mas teve pegada e não faltou vontade. Vamos acompanhar então, vamos trazer essas imagens do Sport TV para mostrar o que é que mais aconteceu de interessante nesse duelo entre Grêmio e Juventude ontem à noite pela rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos ver. Daqui a pouquinho, tá certo? Daqui a pouquinho, tem que carregar antes, né? Claro, o material para ficar no ponto, para quando a gente der o play, já entrar esse material do Sport TV com o Globoesporte.com, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais matérias a respeito do assunto envolvendo esse duelo entre Grêmio e a equipe do Juventude. Já posso chamar? Então vamos lá, colocar então no ar esse material aqui para você que acompanha o Canal Esportes. Grêmio e Juventude, duelo acirrado no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Teve a bola do jogo. Na verdade, teve duas bolas do jogo. Perdeu o Wallace! Incrível a chance que o jogador Wallace do Juventude desperdiçou. O Grêmio se livrou por pouco de uma derrota dentro da própria casa. O início do Juventude também assustou. A defesa tricolor era insegura. Só Marcelo Groi resistia. A cobrança no intervalo foi dura. Rodolfo amenizou. É só amizade ali. Eu falei de bater a bola certa, ele falou pra mim capuchar na cabeçada ali, mas é só brincadeira, não tem nada sério não. Não foi nada sério, não chegaram a se desentender não? Não, tá louco, ele é o meu parceiro aí. Discussão ou não, o fato é que o Grêmio voltou muito melhor. Chegou perto demais. Douglas, pé esquerdo pro gol! Ayrton! Na ponta dos dedos, o goleiro do Juventude tirou essa. Só que demais não resolve. Final 0-0. E o que ficou faltando é evidente. O gol. E para fazer o gol, o que faltou? Faltou a gente chegar no primeiro pau, principalmente. Eles tinham jogadores muito altos. A gente estava tentando alçar a bola, tivemos dificuldade. Valeu pelo volume de jogo, agora tem que botar a bola para dentro para vencer. Que tipo de esquema, de estratégia você está pensando para o Grenal, já que enfrenta um time que o seu adversário vem com um time misto, provavelmente, no Beira-Rio no próximo domingo? Eu também vou com um time misto domingo. Eu vou ver se tem mais um ou dois jogadores do Júnior que ainda não foram lançados e vou colocar em campo. Vão ficar misto com misto. Vai ser misto quente, pão quente, vai ser isso aí. Filipão, ele chega a um processo na carreira, viu, gente? Com toda sinceridade. Ele tá ficando ranzinza demais, né? O treinador, ele tem que saber
dosar muito bem às vezes e ter uma postura. Isso não quer dizer que o Filipão, ele não está no direito dele de responder da maneira como ele queira, mas o que eu quero dizer é que com o elenco que o Grêmio montou, que não é dos melhores, todos nós sabemos que o Grêmio ele tem a tradição, mas precisa ter peças de qualidade para poder fazer essa... Eu acompanhei o jogo entre Grêmio e Veranópolis, é de doer o time ver o time do Grêmio jogando. O Veranópolis venceu por 1-0, jogando na arena do Grêmio. O Juventude ontem teve possibilidade de vencer também. E eu acredito que, por mais que o Filipão queira se defender de qualquer tipo de crítica, no fundo, todos nós sabemos que o assunto acaba sempre caindo nas costas do treinador. Mas o Filipão tem que parar de ser ranzinza, cara. Tem que parar de trazer, de jogar justamente uma imagem negativa dele e que nós sabemos que, pelo que se comenta, não é. Ele não é um cara ruim. Mas o que toda vez ele coloca justamente em situações críticas, talvez pela adrenalina. Olha, eu sou a favor, sinceramente, eu já ouvi isso do técnico Roberval Davino e eu acho assim que é um motivo que cabe justamente uma bela discussão. A questão da danada da entrevista coletiva pós-jogo. O treinador, muitas vezes, no nível de adrenalina, não quer nem participar de coletiva. Quantas e quantas coletivas, por exemplo, estavam sendo previstas a chegada do técnico e, de repente, a assessoria diz, não, o treinador não vai falar hoje, não. Porque o nível de estresse do treinador, depois dos 90 minutos, quando ganha, beleza. Quando ganha uma partida suada, melhor ainda para falar. Agora, quando perde, quando o time não está rendendo, quando você trabalha uma semana inteira para, de repente, você estar apresentando justificativas, não é para a imprensa não, viu? Isso é para o torcedor. O que a imprensa está fazendo ali é o papel de levar a notícia para o torcedor, não é? Então, eu, com toda sinceridade, eu cheguei a conversar há uns anos com o Roberval Davino e nunca esqueci dessa notícia, né? Nunca esqueci desse posicionamento. O Roberval foi claro para mim, ele disse, olha, Viderlan, se dependesse de mim, eu não queria dar entrevista coletiva depois do jogo, porque às vezes você acaba se irritando com uma pergunta que o repórter faz, o repórter na razão dele tem que perguntar e a gente muitas vezes, por não estar no estado normal, naquela questão do equilíbrio, acaba dando uma resposta que acaba indo para uma linha de compreensão diferente daquilo que a gente tem como propósito de passar. Então tudo isso precisa ser colocado. E o Filipão, ele, nas coletivas, a sequência de resultados negativos do Grêmio, ele está, cada dia que passa, se tornando mais ranzinza. Tudo bem, vai colocar a equipe mista para poder jogar contra o Internacional, mas o que é que tem a ver o misto quente com o pão quente? Não tem nada a ver, cara, essa situação. Não tem nada a ver com futebol, com toda sinceridade. Vamos ao intervalo agora? Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos trazer Copa do Brasil, é assunto aqui no Canal Esportes. Vamos trazer todos os jogos deste meio de semana. Tem estreia de Alagoas na competição e já já você vai saber os detalhes do CRB, que vai enfrentar o Amadense lá em Aracaju, no estádio Lorival Batista, duelo que acontece amanhã, mas que o CRB já está em ritmo final de preparação. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit.
Néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Olha aí no Novo Basquete Brasil, o Flamengo segue impossível, 6ª vitória consecutiva. Vamos acompanhar então detalhes, os melhores momentos dessa vitória do Flamengo no basquete e venceu o Macaé, né? Uma rodada que todo mundo esperava que pudesse ter uma vitória do Flamengo, mas o detalhe é que no contexto geral o Flamengo segue impossível mesmo no Novo Basquete Brasil. Montou uma equipe competitiva para a disputa da competição, então isso é importante. Olha, estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E o nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Pois é, rapaz. Estamos aí na sequência do Canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Novo Basquete Brasil. Já podemos chamar? Então vamos lá, trazer detalhes do Flamengo que segue impossível no basquete nacional. O melhor ataque nosso era na defesa, era defender forte, jogar contra-ataque. A gente não estava conseguindo encaixar uma boa defesa. No segundo quarto, o Neto pediu um tempo, chamou nossa atenção, a gente conseguiu voltar um pouco melhor, numa pegada melhor. E conseguimos recuperar a diferença e abrir um pouco para ir para o intervalo com 9 pontos, se não me engano. O Flamengo está em terceiro na tabela nesse segundo turno do NBB e amanhã já parte para a Liga das Américas. Sexta-feira já tem jogo, o Flamengo joga contra o mexicano Halcones Rojos. Como é que vai ser agora pensar na Liga das Américas, GG? É uma troca de chave muito rápida, né? A gente sabe que agora a Liga das Américas a gente não pode dar mole, não pode vacilar jogo nenhum, momento nenhum. Eu acho que a gente não pode ter muito altos e baixos, né? Que são 3 jogos, 3 finais pra gente conseguir chegar nesse Final Four. Ano passado foi assim, a gente não perdeu jogo nenhum, esse ano já perdeu pro Pioneiros lá dentro do México, então a gente sabe que a gente não pode vacilar. Viajar amanhã já focado para sexta-feira entrar em quadra para a primeira decisão. Pois é, então, detalhes da vitória do Flamengo em cima do Macaé no Novo Basquete Brasil. Vamos dar sequência ao programa, trazendo aqui os jogos da Copa do Brasil neste meio de semana. Vamos dar uma passada, então, como fica justamente esta primeira fase em termos de confrontos e as partidas que serão realizadas neste meio de semana. Amanhã nós teremos às 7h30 da noite o Santo André jogando contra o Goiás. Primeiro jogo entre as equipes. Aliás, é a abertura da Copa do Brasil, né? Abertura da Copa do Brasil. No duelo da volta, o Goiás enfrenta o Santo André, no Serra Dourada. O primeiro jogo será na Vila Eudes, tá certo? O Lusiânia enfrenta o América Mineiro também amanhã às 7h30 da noite, em Goiás. Tá errado esse negócio aqui, viu? Lusiânia é Distrito Federal, né? Vai jogar em Lusiânia, Goiás? Não dá para entender. Uma cidade apenas em 2 estados. Amadense e CRB no estádio Lorival Batista em Aracaju. Amanhã às 8h30, tá certo? Esse jogo amanhã às 8h30, CRB e Amadense. E nós estamos aqui trazendo a arbitragem. Emanuel Diniz é o árbitro, José Maria, o assistente 1 e o Luiz Felipe, assistente 2. Jogo que será realizado no estádio Lorival Batista em Aracaju. Motoclube Boa Esporte, no Castelão, lugar onde o Cururipe jogou na última sexta-feira. Estrela do Norte e Sampaio Correia também fazem o jogo das 8h30 amanhã. São Raimundo e Asa, às 9h30 da noite, no Raimundo Ribeiro, em Boa Vista, em Roraima. Brasil de Pelotas e Flamengo. Vai pegar uma carnezinha de pescoço Flamengo, ver se o Brasil de Pelotas é chato pra Dedé jogando em sua casa. Em Vilhena, aliás, é em Vilhena mesmo, no Portal da Amazônia, Vilhena e Ponte Preta, jogo marcado para o dia 3 só, tá? Dia 3, na outra semana.
Boa Vista e ABC, também na outra semana. Santos e Portuguesa, Santos do Amapá, viu, gente? Na capital Macapá, esse primeiro jogo no estádio Zerão. Capivariano e o Caxias. Independente de Tucuruí e Casa, também na outra semana. Murici e Cuiabá, na semana que vem. Alecrim e Tupi. Rio Branco e Vasco. Vila Nova de Minas Gerais e Curitiba. Vitória da Conquista, são os jogos da semana que vem, viu, gente? Vitória da Conquista e Palmeiras, no Lomanto Júnior. Maringá e Madureira. Cabofriense e Luverdense. Londrina e Santos. Lajeadense e Bragantino. Interporto e Chapecoense. Real Noroeste, Capixaba e Criciúma. Princesa dos Solimões e Figueirense. Águia Negra e Paysandu. Ituano e Joinville. Anapolina e Vitória. Cururipe e Atlético Goianiense. Será no dia 1º de abril esse jogo, tá? Jogo de ida entre as equipes. Globo e América de Natal. Jacuipense e Paraná. Piauí e Salgueiro. Sene e Sport. Operário e Mato Grosso. Aliás, Operário e Avaí. Operário do Mato Grosso. Campinense e Grêmio. Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio. Confiança e Ceará. River e Fortaleza. Brasília e Náutico. Nacional e Bahia. Nacional de Manaus e Bahia. Remo e Atlético Paranaense. São os jogos desta primeira fase da Copa do Brasil. Então, lembrando que para os jogos desta quarta-feira, né, meio de semana, nós só teremos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 partidas, tá certo? 7 jogos abrindo aí a Copa do Brasil. Brasil de Pelotas e Flamengo, mais uma vez, São Raimundo e Asa. Estrela do Norte, Sampaio Correia, Motoclube Boa, Amadense, CRB, Lusiânia, América Mineiro, Santo André e Goiás são os jogos de abertura da Copa do Brasil. O CRB que joga amanhã contra o Amadense, a partida da volta já acontece no dia 2 de abril, no estádio Rei Pelé, tá? Então, o CRB que pode eliminar o jogo da volta, se vencer por 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta aqui em Maceió e vai ter uma folga maior para se preparar justamente para uma sequência de competições. Então é importante o CRB conquistar esse resultado positivo logo amanhã no estádio Lorival Batista em Aracaju, porque senão vai ter que, se não eliminar o Amadense, vai ter que continuar pensando nesse adversário até no dia 2 de abril, porque é o dia do jogo da volta aqui em Maceió, onde as coisas serão definidas. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Podemos chamar, minha produção, o que é que nós podemos chamar? Vamos nessa? Vamos adiantar o serviço? Vamos trazer então a informação. Vamos trazer então o Giro Internacional. A produção já informa para nós. Vamos trazer o que foi interessante, o que foi assunto. Tivemos duelo, por exemplo, em Portugal na segunda-feira. Nós vamos acompanhar então como foi. Vamos ver. TV News de volta com as notícias internacionais. Pelo Campeonato Português, o Porto não quer saber de dar muita folga ao líder Benfica. Nesta segunda, sem os brasileiros Danilo, Alexandro e Casemiro suspensos, a equipe venceu o Boa Vista fora de casa. Os gols só saíram no segundo tempo. Jogada do espanhol Télio e o colombiano Jackson Martínez marcou o primeiro do Porto. Logo depois, o argelino Brahimi, de longe, acertou o canto direito do goleiro Mica e garantiu a vitória por 2-0.
O Porto chegou aos 52 pontos e permanece a 4 do líder Benfica. O Boa Vista segue na 13ª colocação. Em Barcelona, o empresário de Fernando Alonso, Luiz Garcia Abad, publicou nas redes sociais uma foto do piloto da McLaren no hospital. A escuderia do espanhol divulgou um boletim médico confirmando que Alonso está consciente, se recuperando bem e que só deve sair do hospital quando houver a certeza de que não há riscos para a sua saúde. We will remain here the time that we need to be sure that everything is fine. The impact was quite hard. And we want to be sure that everything is fine. So I can't say if it's 1, 2 or 3 days more. The time that we need. No Havaí, um susto que pode valer título de queda mais feia. A vaca do ano para o surfista brasileiro Márcio Freire. O baiano remava forte para uma onda no mar de Jaws, na ilha de Maui, mas caiu logo após subir na prancha e ainda se chocou várias vezes na água antes de ser tomado pela onda. Acredite se quiser, Márcio saiu ileso da queda. Após um mês parado, o suíço Roger Federer estreou com tudo no ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes, e atropelou o russo Mikhail Yuzny. Com 4 quebras ao longo da partida, sem enfrentar nenhum breakpoint e perdendo apenas 14 pontos quando sacava, o hexacampeão do torneio fechou a partida em 2-0, 6-3 e 6-1 em apenas 56 minutos de jogo. O adversário na próxima fase sairá do confronto entre os espanhóis Guillermo Garcia Lopes e Fernando Verdasco. Por medo da propagação do ebola, a Coreia do Norte proibiu a participação de corredores estrangeiros na Maratona Internacional de Pyongyang, que será disputada em abril. O país, que costuma fechar imediatamente as fronteiras quando há uma suposta ameaça sanitária, não teve nenhum caso registrado da doença. Rapaz, é triste, né? Proibir a presença de atletas estrangeiros, principalmente de um determinado continente, tão forte quanto é na corrida de rua, nesta maratona que é tão importante no calendário do atletismo mundial. Lamentável. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, trazendo as manchetes da Gazeta, tradição, notícia, compromisso justamente com o público alagoano há 80 anos. Vamos lá, e o destaque da Gazeta desta terça-feira, dia 24 de fevereiro, é esse. Vamos acompanhar. Semifinais do Alagoano no dia 1º e dia 8 de março. Por terem feito as melhores campanhas na primeira fase, Asa e CSA vão decidir em casa. Na parte superior da Gazeta, que você encontra nos semáforos nas bancas, magoado com o Corinthians, Jadson aceita transferência para a China. Meia jogará no Jiangsu, mas ele queria ficar no Timão, né? Vai jogar na China, o Jadson. O CSE do técnico Freitas dispensou 4 jogadores. Já já você vai saber o nome dos 4 aqui no Canal Esportes. A Gazeta já dá, inclusive, os nomes, mas nós vamos daqui a pouco, para poder falarmos justamente dos clubes de Alagoas, vamos daqui a pouco trazer esses nomes que o CSE dispensou. É aquilo que eu falei no programa de ontem. O CSE, ele fez um investimento muito alto para essa primeira fase do Campeonato Alagoano e a equipe acabou ficando na lanterna. Então é uma situação insustentável essa, né? E perdeu o técnico Laelson Lopes, que foi para o Santa Rita, ainda no andamento da competição. E trouxe o Freitas, que não teve tempo para poder, eu poderia dizer assim, colocar a sua filosofia de trabalho em prática no campeonato estadual. E aí o que é que acontece? O CSE terminou na última colocação. Tá certo, com o mesmo número de pontos que o 6º colocado, mas terminou em último, gente. Se o campeonato, por exemplo, tivesse os critérios de rebaixamento no primeiro turno, o CSE estava rebaixado, estaria rebaixado hoje. Então, pelo investimento que foi feito, a direção entendeu que precisaria fazer mudanças e teve jogador querido pela torcida do CSE, ou que já viveu em outras situações, momentos melhores com a camisa do clube, que acabou sendo liberado pela diretoria. Daqui a pouco nós vamos falar justamente a respeito desse assunto. CSA decide treinar em campo reduzido. Daqui a pouco você vai saber o porquê também que o CSA decidiu treinar com o Ronaldo Bagé em campo reduzido. CRB alerta para pés no chão amanhã. Recado foi dado a atletas devido ao adversário da Copa do Brasil. Essa situação, o que tem que ser colocado, viu, gente? Isso é uma crítica construtiva. Não tenho nada contra, já deixei claro aqui que sou fã do trabalho do Fonseca, né? O Ademir Fonseca. Ele aí que está na foto, na Gazeta de hoje. O que eu quero dizer é o seguinte aqui. Essa situação do favoritismo, o CRB
como qualquer outro clube. Por exemplo, vou trazer um exemplo claro aqui que eu gosto de deixar as coisas de uma maneira mais compreensível possível para você de casa. O Flamengo vai jogar contra o Brasil de Pelotas. Certo, gente? Flamengo joga contra o Brasil de Pelotas. O jogo vai ser pela Copa do Brasil, primeira fase da competição. O que é que eu disse ali quando eu anunciei os jogos? Eu disse: o Flamengo vai pegar um adversário que é chato jogando em casa, não é? Que é o Brasil de Pelotas. Só que tem uma coisa: quem é o favorito? O Flamengo. O Flamengo é o favorito, meu amigo. O Flamengo é o favorito nesse jogo. O CRB vai jogar contra o Amadense. Quem bexiga sabe quem é Amadense? Me diga. O que é Amadense? Me diga. Ninguém sabe, mas o futebol pode trazer surpresas, né? Mas eu vejo que existe uma preocupação, sabe, da comissão técnica do CRB, de dizer: tem que acabar com essa coisa aí, porque a imprensa fica endeusando demais esse time do CRB, fica dizendo que o time do CRB é muito bom, como se isso que a imprensa colocasse prejudicaria ou prejudica o ambiente do clube. Gente, isso acontece com o CRB, acontece com o Flamengo, acontece com o Corinthians, acontece com qualquer outro grande clube. Esse oba-oba criado por nós da imprensa, esse discurso de favoritismo criado pela imprensa, essa coisa de dizer que o clube tem possibilidades, isso no futebol é a coisa mais normal do mundo. Agora, o que não pode é, na entrevista coletiva, o Ademir está dizendo: porque a imprensa fica endeusando o CRB. A imprensa também fica endeusando o Flamengo. A imprensa fica endeusando o Vasco. A imprensa fica endeusando o São Paulo. E a imprensa vai continuar exaltando qualquer outro grande clube, minha gente. Isso é a coisa mais natural do futebol. Agora, o que o Ademir tem que ter preocupação é como a matéria aqui está dizendo da Gazeta. Pés no chão amanhã. O CRB tem que ter pés no chão contra qualquer outro adversário. Os jogadores, você sabe por quê? Porque um profissional tem que respeitar o outro. Você sabe por quê? Porque do outro lado tem um Amadense que está querendo ser a surpresa da Copa do Brasil. E essa competição já trouxe outras surpresas. Agora, se eu chegar aqui para você e dizer: porque é um jogo que vai ser um jogo difícil para o CRB, mas eu poderia dizer que o Amadense é favorito. Então é melhor, meu amigo, eu fechar as portas e ir para casa. Porque no dia que o CRB, com a história tão grande que tem, tão bonita que tem, for menor do que o Amadense, pelo que eu acompanho de futebol, eu não posso chegar aqui e dizer que o Amadense é favorito para esse jogo, gente. O que eu tenho que dizer aqui é que o CRB é o favorito do jogo. É isso que eu tenho que dizer. E eu espero com toda sinceridade. Todo mundo pode comprar essa ideia. Torcedor, imprensa, diretoria, menos comissão técnica e jogadores. Por isso que o Ademir Fonseca é pago para estar lá. Para ser técnico do CRB e para orientar esses jogadores. Olha, menino, bota a bola no chão, viu? Bota a bolinha, baixa essa bola para que a gente não seja aqui alvo de chacota, não seja alvo aqui de uma vergonha, né? Ser eliminado, por exemplo, por um Amadense na Copa do Brasil. Isso cabe ao Ademir e aos jogadores do CRB. Agora, sempre no futebol é preciso que se aprenda esse tipo de situação, porque tem que acabar esse discurso, esse negócio está ficando chato já. De dizer, porque a imprensa está endeusando demais o CRB, como se a imprensa, toda vez que endeusasse, o time pegava e o time pega e perde. Não é assim, gente. Futebol todo clube grande ele vai ser endeusado pela imprensa. Todo clube grande, todo clube de tradição. E é preciso que os profissionais que trabalhem nesses clubes entendam que esses clubes são grandes e precisam continuar enormes. Ademir Fonseca trabalha em um clube grande do nosso estado, do futebol nordestino, que é o CRB. Os jogadores também. E eles precisam entender justamente essa situação. E colocar isso como uma prioridade em manter essa grandeza do CRB como um dos grandes do Nordeste. E não ficar com esse negócio, porque a imprensa endeusa demais, porque a imprensa endeusa demais, porque a imprensa às vezes fala demais, espera demais. A gente vai esperar de uma maneira diferente, de um time que mais investiu no Campeonato Alagoano. Eu não tenho como esperar diferente. E eu não tenho aqui também, não é nenhum tipo de preconceito contra o Amadense quando eu digo o que é Amadense. Mas eu tenho certeza que você de casa também não sabe o que é Amadense. O Amadense é um time que está surgindo agora, gente. Então, não tem nem o que se discutir numa situação como essa. Né? Não tem nem o que se discutir, com toda sinceridade.
Vamos dar sequência aqui às manchetes. Dunga visita a seleção de base. Eles almoçaram, né? Com o grupo do time sub-17, uma palavra no início da tarde de ontem e, né? Uma palestra, desculpa, no início da tarde de ontem e foi ao centro de treinamento dos garotos. Interessante esse contato do Dunga com os jogadores nas categorias de base, né? Mostra justamente esse interesse em garimpar peças de qualidade no futuro para a seleção principal. Isso é muito importante, esse trabalho. Acho que a maioria dos clubes aqui no Brasil deveria ter justamente esse acesso, esse contato mais estreito com as categorias de base. Se cada treinador profissional tivesse pelo menos uma oportunidade de 1 vez, 2 vezes no mês, se reunir com os jogadores da base, do sub-17, do sub-18, dos clubes formadores do nosso país, eu tenho certeza que muitos Neymar seriam lançados aí. Tenho certeza disso, mas você sabe o que acontece? Existe uma distância entre o time profissional e as categorias de base aqui no Brasil. Aqui no Brasil, viu, gente? Existe uma distância muito grande. O treinador, quando chega em um clube, ele não se preocupa em avaliar aquilo que ele tem à disposição. Ele se preocupa em dizer o seguinte: eu acertei com o clube X, então eu vou precisar dos jogadores tal, que vai ter que contratar, e aí o clube acaba tendo que buscar 10, 20 jogadores para satisfazer aquilo que o técnico entende como necessidade e que muitas vezes está ali, dentro da casa, e que ele sequer olha para os jogadores formados na base do clube. É isso que acontece na maioria das vezes, não só aqui em Alagoas. Ainda nas manchetes da Gazeta, olha aqui, fim do ciclo de Léo Moura no Flamengo. O Flamengo oficialmente deu adeus a Léo Moura. O lateral direito teve a sua saída anunciada pelo diretor Rodrigo Caetano ontem. O detalhe é que o Léo Moura não tinha mais espaço no Flamengo, estava sendo aí pouco utilizado e após 10 anos o lateral deixou a equipe carioca. Contrato com o time dos Estados Unidos fechado, né? Já havia esse interesse e o Léo Moura conseguiu essa liberação. McLaren culpa Vento por acidente. Escuderia descarta que tenha havido uma falha mecânica. Batida aconteceu quando Fernando Alonso completava a 21ª volta na manhã do último dia de testes. Robinho supera a marca de Chulapa. Isso do Santos, recordista o Robinho. Os 2 gols marcados pelo atacante Robinho na vitória do Santos contra a Portuguesa por 3-1 no último domingo. Rendeu ao camisa 7 mais uma marca histórica do clube. Robinho chegou ao gol de número 105 com a camisa santista e superou o Serginho Chulapa. Corrida teve mais de 400 atletas, a corrida do turista, que foi realizada no último final de semana. E mais uma notícia lamentável no futebol, né? Estádio Brinco de Ouro da Princesa do Guarani vai a leilão no dia 18. Lance mínimo estipulado é de 126 milhões de reais. Campo do Guarani de Campinas, tradicional Brinco de Ouro da Princesa, vai a leilão. Assim nós vamos dando sequência aqui ao Canal Esportes, né, rapaz? As manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos nas bancas. Faça sua assinatura por um valor mínimo e receba em casa todo este conteúdo. Nós trouxemos a informação do Dunga, né, técnico da seleção brasileira, que visitou justamente as categorias de base do Brasil, almoçou com a garotada, teve uma palestra logo depois. E o Dunga, ele tem uma história interessante no futebol, né? Ele foi um jogador de um perfil muito forte, né, em campo, liderança, foi capitão da seleção brasileira no Tetra em 94, por exemplo, né? Muita pegada. E eu lembro muito bem, né, dessa situação, estava já, inclusive, eu poderia dizer, no auge de uma carreira, na época em que o Dunga, quando jogador, vestiu a camisa de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, né? Então nós vamos trazer a partir de agora um pouco da história, resgatar aquilo que foi passado com o Dunga, jogador da seleção brasileira na época, quando jogador, hoje técnico da seleção principal do Brasil. Estreia sempre a gente fica um pouco tenso, né? Pelo início do trabalho, apesar que todo mundo já conhece o futebol da gente, a gente fica apreensivo de poder corresponder com tudo aquilo que as pessoas fizeram para a gente chegar até o momento desse clube.
e correspondeu. Esse é Dunga, com 23 anos. Estamos em São Januário, no dia 23 de fevereiro de 1987. Dunga e Tita faziam suas estreias no Cruz Maltino contra o Goitacás pelo Campeonato Carioca. E o meio-campo participou do primeiro gol, cobrou falta, a bola desviou na barreira e Lira fez o primeiro para o Vasco. No segundo gol, outra participação de Dunga com esse bonito passe para Vivinho. Uma boa estreia, né? Eu tive a felicidade de participar dos 2 lances. A gente espera agora no segundo tempo ir mais à frente para conseguir um gol. E o Vasco conseguiu com o Romário, sem participação do recém-chegado Dunga, há 28 anos. Saudades, saudades e mais saudades, né, dessa época. Vivinho, Romário, Dunga. Era o Vasco da Gama gigante da colina nessa época. Hoje, meu Deus do céu, Thales, Luan. Nossa, tem que comer muito arroz com feijão essa turma para poder chegar perto desses aí. Viu? Bom, aqui no Canal Esportes a notícia não para, você sabe muito bem, né? E o CSE mandou embora, né, alguns jogadores e que nós vamos daqui a pouco repercutir essa situação. Nós temos um quadro agora aqui no Canal Esportes, que é justamente o quadro envolvendo pessoas que marcaram história, marcaram época no futebol brasileiro. E nós temos 2 jogadores, 2 personagens separados aí no programa de hoje. E esses personagens, nós vamos destacar cada uma situação. Primeiramente, eu quero começar com o meio-campista Raí. Jogador que fez história com a camisa do São Paulo, participou das principais conquistas do São Paulo da década de 90, que foi inclusive um dos integrantes, assim como o Dunga na seleção brasileira, tetracampeã do mundo em 1994. Raí que teve participação importante, inclusive fez até gol na Copa do Mundo de 94. Vamos mostrar então lances dessa fera que marcou história também aqui no futebol brasileiro, meio-campista Raí. Vamos acompanhar.
Saudades da época em que nós amarrávamos cachorro com linguiça. Cara, na bola parada era fantástico, né? Brincadeira esse Raí. A maioria dos gols aí que você viu aí só de bola parada, né? O cara com a bola no pé, meu amigo. Não tinha tanta velocidade assim não, mas quando chegava a bola nele, ele sabia o que fazia. Pois é, nossa senhora. Vamos lá então, Boa sugestão, viu, meu amigo? Boa sugestão. Amanhã nós já temos um personagem para poder trazer aqui, né? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esporte. Tivemos outro grande nome que marcou época no futebol, desta vez no futebol estrangeiro. Estou falando do colombiano, rapaz. Rapaz, goleiro colombiano, René Higuita. Vamos ver a partir de agora alguns lances curiosos desse personagem que também marcou época no futebol mundial. Latorre forward, that's a very good ball, and Higuita this time had to come out. And he's staying out, and he's gone for the return ball, I don't believe him. And he gets it as well. Alvarez, surely they're not going to play it back to him again. The crowd love that, as I was saying earlier. Oh, Higuita's at it again. Poi una respinta di Samson. Un'uscita del portiere. Lances aí envolvendo o goleiro René Higuita, um dos grandes nomes também do futebol sul-americano, do futebol mundial, né? Tinha esse perfil de ser um líbero, né? Sempre jogava fora do gol. Sofreu bastante em algumas situações aí, né? Principalmente em Copa do Mundo, mas teve todos esses momentos também que você está acompanhando. Ele goleiro. Mostrava em determinadas situações muita habilidade ao sair do gol, coragem também. Olha só, uma bola dessa totalmente adiantada. Ele ia lá para poder fazer o corte e evitar a chegada dos jogadores adversários. Uma habilidade. Saía para o jogo, coragem também. Mais um personagem que vai ficar na história, que já está na história, né, do futebol. O goleiro René Higuita. Alguns lances que você está acompanhando aqui no canal Esporte. Tem um lance do escorpião, né? Ele fez uma defesa também fantástica. Quando pensava no jogo festivo, né? Quando pensava que ele ia com as mãos, o cara deu um pulo para esquisito, acabou tirando com os pés a bola. Tem esses lances aí, envolvendo o Higuita. Só alguns lances que você está acompanhando aqui no canal Esporte, envolvendo o Higuita. Para quem é mais jovem não acompanhou, o cara sair do gol, vai parar dentro do meio campo, driblando todo mundo. Nossa senhora, tem coisas que no futebol não dá para entender, né? Olha só. E tinha velocidade, viu, pessoal? Tinha muita velocidade. Você está acompanhando com essas imagens aí? Nós não estamos adiantando aqui a velocidade não, no vídeo não. Tinha velocidade. E além disso era um bom goleiro, né? Chegou até a condição incontestável na seleção colombiana. Não à toa, né? Não foi à toa, né? Higuita. 2 pênaltis defendidos aí, ajudando as equipes por onde passou. 3 pênaltis aí, né? 3º pênalti defendido. E ainda foi cobrar e fez o dele. Pois é. Esse daí é um personagem também que merece destaque aqui no canal Esporte, né? Na Copa do Mundo de 1990 não teve tanta sorte assim, né? Foi tentar driblar o Roger Milá, jogador de Camarões, perdeu a bola. E o Milá acabou fazendo o gol de Camarões, que venceu a seleção colombiana naquela oportunidade. São lances, detalhes históricos que você está acompanhando através do YouTube, né? Essa ferramenta fantástica que dá pra gente a possibilidade de reviver momentos inesquecíveis do futebol. Situações envolvendo grandes nomes do futebol, pessoas que ficarão na história. Olha que defesa fantástica essa do Higuita. Mostrou também que era muito bom com as mãos, né? Não é só com a bola no pé, não. Olha só, tirou com a cabeça. Ah, meu Deus do céu. Teria coragem, gente, de colocar um goleiro desse no seu time? Meu Deus do céu. A torcida ficava na loucura, com o coração na mão, rapaz, com um cara como esse. Momentos mágicos aí do futebol, rapaz. A turma da cabeleira, deixa saudade. Olha aí, saiu na disputa, tentou ali um chapéu. Teve ali uma disputa pelo alto. E acabou sofrendo a falta. Essas antecipações que o Higuita tinha, antecipações fantásticas, né, gente, que ele tinha.
Pois é, são detalhes que você acompanhando aqui no Canal Esporte, só aqui você tem, revivendo momentos da história. Vamos dar uma passada então no futebol de Alagoas agora. O CRB cobra ingresso, olha a notícia que todo mundo quer saber, né? O CRB cobra ingresso para evento em Alagoas com participação da Mendigata. Festa está marcada para dia 5 de março em Maceió e bilhete dará direito ao torcedor de assistir a desfile de modelos com nova camisa, show de pagode e jogo pelo regional. A diretoria do CRB preparou um grande evento para o lançamento dos novos uniformes. O clube marcou para o dia 5 de março, aqui no Maicai, a apresentação da linha 2015 com participação de modelos famosas e jogadores. O destaque da programação é Fernanda Lacerda, a Mendigata, do programa Pânico na TV, da Rede Bandeirantes, que vai desfilar a partir das 7 da noite ao lado da lagoana Grazi Araújo e da carioca Jennifer Aline. O torcedor que quiser acompanhar a festa vai ter que pagar ingresso para ver as beldades com a camisa do CRB e de quebra assistir ao show de pagode do Galo, né? E o jogo contra o Campinense pela Copa do Nordeste ao vivo no telão. De acordo com a assessoria do clube, o sócio paga pelo bilhete R$ 130 e o torcedor comum R$ 150. Quem comprar a entrada ainda ganha a camisa número 4 do CRB na cor preta. As vendas começam nesta terça-feira, a partir das 2 da tarde, no Casarão do Galo, localizado no bairro de Jaraguá. E a expectativa dos dirigentes é de que os bilhetes acabem rapidamente, já que a casa de show disponibiliza lugar para 300 pessoas, tá? Então aí, imagens da Mendigata, que será a principal atração nessa apresentação dos uniformes do CRB. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esporte, já estamos na reta final do programa. CSE anunciou a liberação de 4 jogadores depois do fracasso nesse primeiro turno do Campeonato Alagoano. A direção do CSE, que fez um investimento até acima dos padrões normais da equipe nos últimos anos, acabou liberando 4 jogadores e vamos ver quem são essas peças que não fazem mais parte dos planos do tricolor de Palmeira. Juan Robélio, Paulo Vitor e Diego Recife, desligados nesta segunda-feira. Após anunciar a chegada do técnico Freitas Nascimento, a direção do CSE iniciou o processo de reformulação do elenco para o segundo turno do Campeonato Alagoano. Nesta segunda-feira, a assessoria do clube confirmou a dispensa de 4 jogadores. O goleiro Juan, o volante Robélio e os meias Paulo Vitor e Diego Recife estão fora dos planos do tricolor. Tá aí o Paulo Vitor. Caiu em desgraça, né? Esse rapaz que chegou a jogar pelo CRB nos últimos anos, não é? Mas o Paulo Vitor, com toda sinceridade, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais, né? Futebol tem disso, né? Tem essas coisas que acabam realmente acontecendo. E por isso que eu digo que jogador de futebol tem que aproveitar o quanto antes o bom momento, né? E o Paulo Vitor teve oportunidades para isso e não soube agarrar e acabou agora sendo dispensado pelo CSE, clube no qual ele brilhou há alguns anos, fez com que o jogador tivesse até experiências mais audaciosas na bola, como vestir a camisa do CRB disputando o Campeonato Brasileiro. É realmente triste essa situação. E para fechar, vamos falar aqui do CSA. Olha, o CSA que tem com o Thiago Conceição como desfalque para a partida de ida contra o Céu. O técnico Ronaldo Bagé está treinando, vai treinar justamente nesta terça-feira em campo reduzido para adaptar o elenco do CSA a mais ou menos as condições do estádio Edson Matias e Olho d'Água das Flores, que será palco da primeira partida da semifinal. O segundo jogo acontece em Maceió, no estádio Repelé. Pela posição no qual o CSA terminou na primeira fase, na fase de classificação, terminou em segundo atrás do Asa, com 1 ponto atrás apenas, o CSA tem o direito de enfrentar um Céu que ficou em terceiro e que vai decidir justamente no estádio Repelé essa sua classificação para a final justamente deste primeiro turno do Campeonato Alagoano. E o Thiago Conceição está suspenso, vai desfalcar o CSA nesta primeira partida que acontece justamente no estádio Edson Matias e Olho d'Água das Flores no dia 1º de março, tá certo? Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, o debate, a opinião, a análise, tudo que foi destaque, você vai ver aqui na sequência com meu amigo Ariel Fernandes, logo na sequência da programação da TV Mar Canal 25. Teremos um novo encontro amanhã, se Deus quiser, para repercutir um pouco mais o esporte, trazer situações curiosas, os assuntos de destaque para você que acompanha o Canal Esportes ao vivo pela TV Mar Canal 25. Acompanhe as nossas reprises pelo portal gazetaweb.com e também pelo aplicativo iTV Mar. A ferramenta através do nosso canal no YouTube, TV Mar, também está à sua disposição para você poder acompanhar na íntegra todo o programa Canal Esportes, exibido nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro, pela TV Mar Canal 25 da NET. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau.